Já parou alguma vez para pensar nessa voz na sua cabeça? Aquela voz que comenta, que critica, que julga, aquela voz que te diz o que fazer ou, às vezes, o que não fazer. Nós a carregamos conosco o tempo todo, tanto que assumimos que ela é outra pessoa. Mas e se eu te dissesse que essa conversa mental, essa narrativa constante, na verdade não é você? Pense nisso desde que você acorda, sua mente começa a falar. Levante-se, hoje você tem muito o que fazer. Porque disse aquilo ontem? Você deveria ter se esforçado mais. É um diálogo constante, um ruído de fundo que, embora às vezes o ignoremos, nunca para. Mas, você já se perguntou quem escuta? Se você é quem fala, então quem está escutando? Deixe-me levá-lo a um terreno inquietante. Feche os olhos por um momento e imagine um lugar completamente em silêncio, sem pensamentos, sem julgamentos, sem palavras. Você está ali, nesse espaço puro, sem ruído mental. Quem é você? Onde está aquela conversa interna que tem tanto controle sobre sua vida? Há algo que muitos não querem enfrentar. Essa voz, essa conversa mental, não é a essência do que realmente somos. É apenas um eco, uma construção, um reflexo condicionado por anos de experiências, medos e expectativas. Mas nós, que estamos por trás disso, somos algo muito mais profundo, mais misterioso. Agora, preste atenção nisso quando você se sente ansioso ou que realmente te aflige. Não é o evento em si, mas a interpretação que sua mente dá a ele. Aquela voz que magnifica as consequências, que repete, isso será um desastre. E aqui está a revelação aterradora: essa voz não quer te ajudar, quer te controlar. É o filtro através do qual você experimenta a realidade e, na maioria das vezes, esse filtro está distorcido. Vou-te contar algo fascinante. Os neurocientistas descobriram que a maioria dos nossos pensamentos não são conscientes, mas automáticos. É como se sua mente fosse um programa rodando em segundo plano, repetindo padrões e crenças que você nem escolheu. Essa conversa mental é um hábito, não o seu verdadeiro eu. Mas há algo ainda mais perturbador: esse diálogo interno pode ser o seu pior inimigo, amigo, ou o seu aliado mais poderoso. Tudo depende de você decidir se vai se identificar com ele ou não. Porque a verdadeira armadilha está em acreditar que essa voz é tudo o que você é, quando na verdade você é muito mais. Você é o observador, a testemunha silenciosa que está por trás do constante tagarelar. Pense nos momentos em que mais sofreu. Não é verdade que grande parte da dor veio dos pensamentos que surgiram? Pensamentos como, isso nunca vai melhorar, ou, eu não sou suficiente. Essa conversa mental cria histórias, e essas histórias moldam como você vê o mundo e como você se vê. Mas aqui está a chave: você não é essas histórias. Existem culturas antigas que entenderam esse segredo há séculos. No budismo, por exemplo, ensina-se que o sofrimento surge do apego a esses pensamentos. A meditação, uma prática milenar, nada mais é do que um exercício para observar essa conversa interna e aprender a não se identificar com ela. Porque no momento em que você para de reagir a cada pensamento que surge, você se liberta. Mas você não precisa ser um monge para experimentar essa liberdade. Basta fazer uma pausa e observar. Na próxima vez que surgir um pensamento negativo, pare, pergunte a si mesmo: isso é real ou é apenas minha mente brincando comigo? Ao fazer isso, você começa a quebrar o feitiço, a desmontar a ilusão de que sua conversa mental é a totalidade do que você é. Quero que lembre de algo: você não é a voz, você é quem a escuta. E nesse momento em que você se separa dela, começa a recuperar o controle da sua vida. Porque a verdadeira magia acontece quando você deixa de estar preso nas histórias que conta para si mesmo e começa a viver a partir de um lugar mais profundo, mais autêntico. Ao longo deste vídeo, vamos explorar como a conversa mental assume o controle, como distorce nossa percepção e, o mais importante, como podemos nos libertar dela. Porque o primeiro passo para recuperar seu poder é perceber que essa voz não é você, e quando você conseguir fazer isso, descobrirá um mundo de possibilidades. Você está pronto para essa jornada rumo ao desconhecido? Continue comigo, porque no final deste vídeo você não só terá aprendido a identificar a voz da sua mente, mas também entenderá como se reconectar com o seu verdadeiro ser. E acredite, o que você encontrará nesse silêncio é muito maior do que jamais poderia imaginar. O verdadeiro mistério não está nas estrelas nem nos oceanos mais profundos, está na nossa própria mente, naquela voz que nunca se cala, aquela voz que narra, que julga, que compara, que lembra e que planeja. Mas me diga, você já se perguntou de onde ela vem?
Porque, às vezes, parece que ela te sabota ou, pior ainda, porque parece que te conhece melhor do que você mesmo. Vou-te revelar algo que pode mudar sua forma de ver a vida. Essa conversa mental, que soa tão familiar, não é você. Mas esteve com você tanto tempo que você começou a acreditar nela. Isso não é inquietante. É como se você vivesse com um estranho dentro de si, alguém que fala com a sua voz, que usa suas memórias e seus desejos, mas que no fundo não é nada mais do que um impostor. Imagine que você está em uma sala com um amigo. Esse amigo nunca para de falar, ele te diz o que fez de errado ontem, o que poderia fazer melhor amanhã e se certifica de te lembrar todas as vezes que falhou no passado. Quanto tempo você aguentaria isso antes de se cansar? Agora pense que essa mesma voz vive na sua cabeça, e o pior é que você a ouve sem questioná-la, como se tudo o que ela dissesse fosse a verdade absoluta. Mas aqui está o segredo: essa voz não tem poder real, a menos que você dê a ela. Cada vez que você aceita suas críticas, cada vez que se perde nas suas preocupações ou nos seus medos, você dá força a ela. No entanto, há uma saída: você pode aprender a observá-la, desarmá-la e, finalmente, silenciá-la. Vou-te contar uma história. É sobre uma mulher chamada Ana. Ana tinha uma vida aparentemente perfeita, um bom trabalho, amigos, uma família que a amava. Mas toda noite, quando ela se deitava, aquela voz aparecia, sussurrava suas inseguranças, lembrava-lhe de seus erros. Você não é suficiente, ela dizia, nunca será. E Ana acreditava nela. Essa voz a controlava, roubava sua paz e a mantinha presa em um ciclo de dúvida e autocrítica. Um dia, Ana decidiu que não poderia continuar vivendo assim. Começou a pesquisar, a buscar respostas, e foi então que descobriu algo que mudou tudo: ela não era aquela voz. Entendeu que a conversa mental era como um programa de computador rodando no piloto automático, alimentado por anos de crenças limitantes e experiências passadas. Mas ao perceber isso, algo dentro dela mudou. Começou a observar a voz em vez de reagir a ela, e com o tempo, aquela voz perdeu seu poder. O caso de Ana não é o único: todos nós temos uma voz interna, uma que pode ser nossa maior crítica ou nossa melhor aliada. Mas o truque está em aprender a nos distanciar dela. Porque quanto mais espaço você dá a essa voz, menos espaço sobra para o seu verdadeiro ser, aquele que está em paz, aquele que sabe o que é certo sem precisar que lhe digam. Agora, quero que faça um exercício comigo: da próxima vez que surgir um pensamento negativo na sua mente, pare. Não o julgue, não tente mudá-lo, apenas observe-o, como se fosse um espectador assistindo a um filme. Pergunte a si mesmo: de onde vem esse pensamento? Ele é realmente meu ou é apenas um eco do passado? Você ficará surpreso com o que descobrir. Muitas vezes, esses pensamentos nem fazem sentido. São como folhas levadas pelo vento, inúteis, passageiros. A chave para se libertar dessa conversa mental não está em lutar contra ela, mas em deixar de se identificar com ela. Quando você consegue se separar dessa voz, percebe que é muito mais do que seus pensamentos. Você é o espaço onde esses pensamentos aparecem, e nesse espaço, há liberdade. Pense nisso: se aquela voz realmente fosse você, não poderia observá-la, não poderia questioná-la, mas você consegue, não consegue. Essa é a prova definitiva de que você é o observador, não o observado. E essa simples mudança de perspectiva tem o poder de transformar sua vida. Então, quem é você realmente? Essa é a pergunta que nos trouxe até aqui, e agora, depois dessa jornada pelas sombras da sua mente, espero que tenha começado a entender algo fundamental: você não é essa conversa mental. Você é muito mais do que essa voz que te diz quem você deveria ser, o que fez de errado ou o que deveria temer. Você é o espaço onde essa voz surge. Você é o observador silencioso que, apesar do ruído constante, está sempre ali, presente. Imagine, por um momento, como seria viver sem deixar que essa voz controle suas emoções, suas decisões, sua vida. Você percebe o peso que poderia soltar. Não seria o fim de seus pensamentos, pois pensar é natural, mas seria o fim do controle que esses pensamentos têm sobre você. Quero que lembre de algo poderoso: você não precisa acreditar em tudo o que pensa, porque na verdade não é a soma de seus pensamentos. Você é a consciência que os observa, e essa consciência é livre. Sempre foi, só estava esperando que você percebesse. A partir de agora, sempre que aquela voz te sussurrar algo que te faça duvidar de si mesmo, algo que desperte seus medos ou te faça se sentir pequeno, pare, respire e diga em voz alta: eu não sou essa voz, eu sou quem a escuta.
Porque esse simples ato de distanciamento vai te devolver um poder que talvez você nem soubesse que havia perdido. A conversa mental é como um narrador de um livro pode contar a história da sua vida de várias maneiras, pode fazer tudo parecer um drama trágico ou uma aventura épica. Mas você é o autor. Você decide se permite que essa voz te escravize ou se toma o controle da narrativa. Então, agora que chegamos ao fim dessa jornada, quero deixar você com uma reflexão da próxima vez que se encontrar preso nos seus pensamentos, pergunte-se quem está ouvindo. Essa pergunta, embora simples, tem o poder de te tirar do transe mental em que muitos vivemos, e pouco a pouco, você começará a ver a vida de uma forma completamente diferente. Antes de nos despedirmos, quero te fazer uma pergunta inquietante, uma que gostaria que você respondesse nos comentários. Se essa voz não é você, então, quem você realmente é? Quero que deixe essa resposta aqui embaixo nos comentários. Não importa se é breve ou extensa, escreva com o coração, porque esse espaço é uma comunidade de buscadores, pessoas como você, que estão explorando os recantos mais profundos da mente humana. E se essa jornada ressoou com você, se te fez refletir ou, ao menos, questionar algo que antes você dava como certo, inscreva-se neste canal. É um refúgio para as mentes inquietas, para quem busca respostas além da superfície. E não se esqueça de ativar o sininho para não perder os próximos vídeos, porque o que vem será ainda mais profundo e transformador. E para terminar, se você quiser levar uma pequena tarefa desse vídeo, faça isso quando um pensamento negativo te pegar, pare, sorria e diga: obrigado pela sua opinião, mas não preciso dela. Essa frase simples é como uma chave que pode abrir a porta para a liberdade mental. Lembre-se, o abismo dos seus pensamentos não define quem você é. Você decide se fica na beirada ou se dá o passo rumo à liberdade. Nos vemos no próximo.